A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para o segundo ensino bíblico, que vamos falar sobre a criação. Em Gênesis 1:1 vai falar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então não existia nada. Mas a palavra de Deus vai falar que no princípio, no começo, o princípio significa no começo. Quando começou a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. No 2 vai falar que a terra era sem forma e vazia. Quem que criou a terra? Vai falar que em Gênesis, falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No Evangelho de João, capítulo 1, vai falar que no princípio era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que se fez se faria. Primeiro ponto, nós temos que entender que na criação, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus fez, que é Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus, quando falava assim, e haja luz, era o poder da palavra, era o verbo. Se a gente entender do português o que significa verbo, ação. Jesus era o verbo, era a ação. Através da palavra, as coisas que não existiam começaram a existir. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que isso, biblicamente, para a nossa vida? Que no princípio também, quando Deus criou os céus e a terra, separou as águas, criou o sol, a lua, fez a separação de dia e de noite. E Deus viu, isso é bom, mas está faltando algo. Deus foi lá e criou o ser humano. Fala que o ser humano, Deus fez um boneco de barro e soprou nas narinas e tornou um ser vivente. Se a gente entender a criação, Deus quando nos criou à imagem e semelhança. Não física, porque quando a gente vai compreender a palavra, porque as formas que Jesus aparecia no Antigo Testamento, no Novo, principalmente em Apocalipse, não é tão aparência humana. A voz também não é tão humana, porque fala que voz de trovão, cabelo de relâmpago, mas uma forma intelectual do ser humano, ele também tem a capacidade de criar as coisas. Deus deu a capacidade do ser humano também de criar, uma capacidade de pensar, uma capacidade de raciocínio. Se a gente vê no mundo hoje, a tecnologia cada dia avançando muito, muito rápida. Deus, ele deu a capacidade da gente pensar. Mas também, quantas pessoas usam para o bem? Quantas pessoas não usam para o bem? Tem criação que é benéfica para toda a humanidade e principalmente para a glória de Deus. Agora tem coisas que não é. Tem coisas que criação diabólica para a destruição do ser humano. Um exemplo é a bomba atômica. A bomba atômica é feita de hidrogênio. A primeira bomba atômica e a segunda foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos soltou essa bomba. Não, na Segunda Guerra Mundial foi soltada a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Centenas de milhares de pessoas foram mortas instantaneamente. E logo depois, milhares também morreram pela sequela. Mas também na criação do ser humano, muitas coisas benéficas. Principalmente no celular. Antigamente, no tempo bem antigo,
as pessoas não tinham como se comunicar. As pessoas, elas não falavam, não sabiam o que falavam. Às vezes uma carta demorava 3 dias. Mas o que eu quero deixar nessa mensagem, que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que nos criou à imagem e semelhança, um Deus que fez coisas que não existiam, Deus colocou na existência. É isso. O nosso Deus é criador. O nosso Deus é um Deus poderoso. Então esse é o segundo tema de ensino bíblico. A criação. E a criação, se a gente compreender, ela expande limitadamente. Não se resume só em uma palavra, em poucos minutos, só para explanar que em Gênesis 1, que vai falar que Deus criou os céus e a terra. Deus criou. E Deus também nos deu a capacidade de recriar algo. Porque vai falar que não existe nada novo que não se foi. Salomão falou isso. Então o que é agora já foi. E o que há de vir também já foi. Mas Deus é soberano e poderoso. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo.